Oi gente, tudo bom? Antes da parte 2 começar, preciso falar pra vocês que esse provavelmente será o último iceberg aqui no canal. Os motivos seriam porque eu estou em produção de 2 projetos no meu canal secundário, o Pineapple Studios, e estou muito nas minhas dublagens e reviews de games, mas nunca se sabe, provavelmente irei fazer mais um iceberg, mas desta vez com participações especiais. Mas enfim, eu só queria falar isso. Então, aproveitem o vídeo. Mireto, pra quem não sabe, originalmente, em um dos roteiros do Rei Leão, era pra ser o irmão da Nala. Mas, depois de fazerem, o filme atual, eles notaram que não era necessário colocar o Mireto na história, porque ele não ia interferir em nada, então, por causa disso, ele foi tirado do filme. Mas muitas pessoas ainda teorizam que ele sim existe no universo de Rei Leão, mas pessoas teorizam algo como: ele foi morto pelo Scar pelo medo, de ser derrotado, e o Mireto assumiu o lugar se o Simba não viesse, para as Terras do Reino. Malca é um personagem que, vamos dizer, era para ser o irmão do Simba, segundo uma das histórias em quadrinhos que se passam antes da morte do Mufasa, onde basicamente ele se perde da sua própria mãe quando ela estava caçando, e o filhote para nas Terras do Reino, e que, vamos dizer, é mais corajoso comparado ao Simba, o que faz ele ficar com ciúmes, especialmente pelos pais querer adotar ele como o irmão mais novo. Mas o Simba acaba, começando a gostar dele, e no final a mãe de verdade, biológica, encontra ele e leva o Malca de volta para casa. É bem simples a origem desse personagem. Ni é um personagem que aparece em um dos livros do Rei Leão, no caso aqueles que tem o Copa, que se chama Nala's Dare, ou traduzido para O Desafio de Nala. Essa história é contada pela Nala e que se passa depois que o Simba fugiu para longe das Terras do Reino e que conheceu o Timão e o Pumba. E muitas pessoas teorizam de que ele é o pai da Nala e que foi banido pelo Mufasa antes da Nala nascer por algum tipo de motivo. Nunca se sabe e ninguém sabe até hoje quem é o pai da Nala. Pra quem não sabe, originalmente, no Rei Leão 3, era pra termos o pai do Timão aparecendo no filme. Pelo que parece, na infância do Timão. Ou seja, antes dos eventos mesmo, eu acho que, do Rei Leão 1,5 acontecerem. Eu não sei de nada, eu só tô teorizando. Mas o personagem, infelizmente, foi tirado porque a Disney falou que tinha muitos personagens no filme. O que eu realmente não concordo muito, porque, basicamente só temos Timão, Pumba, a mãe do Timão, Tio Max, os personagens do filme, e só. Desde quando, Disney, tem pouquíssimos personagens num filme? Pelo que parece, segundo o Timão na série, a gente não tem certeza se essa foi a verdadeira razão dele não estar no filme, é porque hienas mataram ele antes do Timão nascer, segundo a série Timão e Pumba. Mas é uma série que parece que não é canônica, eu acho, porque tem muitas coisas fora dos filmes, que nem Madagascar, a série dos pinguins, ou qualquer outra série que não é canônica, como Tá Chovendo Hambúrguer. Pra quem não sabe, originalmente o Timão e o Pumba, os seus dubladores, iam dublar as hienas, mas pela incrível performance vocal dos atores e pela diversão que eles tiveram, eles pensaram: vamos criar personagens para esses famosos dubladores, porque eles fizeram um trabalho incrível. E foi assim que Timão e Pumba foram criados. Ok, a seguinte aqui são finais alternativos dos 2 primeiros Rei Leões. Sim, só os 2, o Rei Leão 3 continuou que era sendo um filme de comédia, que era uma história entre o primeiro filme, no caso, entre os acontecimentos. Acho que vocês entenderam. Enfim, vamos primeiramente com o primeiro filme, porque eu acho que entre os dois, o primeiro filme tem o final alternativo mais pesado. E o pior é que é oficial, não é creepypasta, não é clickbait, é realmente verdade que esse final alternativo. Ok, vamos começar.
O final alternativo ia ainda acontecer na Pedra do Rei, quando ela estava pegando fogo e o Simba e o Scar estariam lutando na Pedra do Rei, né? Quando o Simba fala lá as coisas de vai embora seu assassino e blá blá blá. Eles lutam que nem no projeto final, só que a diferença é que o Scar pede misericórdia pro Simba, e que lembraria muito a debandada do primeiro filme, onde o Mufasa pede ajuda pro Scar, só que ele acaba traindo. A diferença é que é o Scar pedindo ajuda, quase indo cair pro fogo, e o Simba lá falando, porque eu deveria. E ele pedindo misericórdia, tipo, por favor, eu te amo, e etc. E quando o Simba ajuda ele, Scar, esperto como ele é, joga o Simba pra fora da Pedra do Rei, caído no chão, só que sobrevivendo porque a queda não era muito forte. Mas depois que o Simba cai e o Scar está olhando para ter certeza se o Simba estava morto, ele começa a dar risada maligna de vitória mesmo por ter, vamos dizer, entre aspas, matar o Simba. E enquanto ele está rindo, cai um raio atrás do Scar na Pedra do Rei e começa a espalhar fogo para tudo que é lado, e queimando ele vivo enquanto ele ri maleficamente na Pedra do Rei. Help me, Simba! Please, help me! Why should I? Are you no better than I? You're no murderer, Simba. Please, I beg your forgiveness. You've won. You are king. Mas agora vamos para Rei Leão 2. Assim como o final alternativo do primeiro Rei Leão, no Rei Leão 2 seria, digamos que a mesma coisa. A Zira tenta atacar o Simba, mas a Kiara salva a vida do próprio pai, e elas quase estão prestes a cair no lugar onde está cheio de água, tá começando a cair água, né? Aí que, na versão final, a Kiara tenta estender a pata pra Zira, só que ela acaba não alcançando e acaba morrendo no lago. Só que a diferença é que no final alternativo, a Zira está sim perto da Kiara, e ela pode sim pegar na pata da Kiara e ser salva. Só que, obviamente, ela não aceitaria ser salva pela filha do Simba, que, vamos dizer, pro ponto de vista dela, matou o Scar, sendo que a culpa foi das hienas, numa parte, né? E ao invés de aceitar que ia ser salva e provavelmente viver em paz e harmonia, ela recusa e acaba se matando, se jogando direto pro lago. Zira, give me your paw. Zira, come on. I'll help you. Pra finalizar com chave de ouro, eu não vou chegar muito nessa parte, no caso, porque é meio complicado e etc. Mas eu vou pelo menos falar um pouquinho dos resumos, né? Rei Leão, originalmente, ele teve vários nomes diferentes antes de chegar no nome final. O primeiro nome seria o Rei de Kalahari, em seguida o Rei das Feras, para depois chegar no Rei da Selva e finalmente chegarmos em Rei Leão. O Rei de Kalahari e o Rei das Feras seriam mais histórias um pouquinho diferentes do que a gente conhece no projeto final. O Rei da Selva, vamos dizer que até que chegou pertinho do filme que a gente conhece, mas depois acabou chegando para a história que a gente conhece. Se vocês quiserem saber mais, eu posso até mandar na descrição um canal gringo que falou um pouquinho mais das histórias dessas versões originais de O Rei Leão. Mas esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse iceberg. Eu tô falando pra vocês, esse iceberg foi muito complicado. Eu tive muitas dificuldades comparado aos outros icebergs. Mas é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilhe com seus amigos esse vídeo. Mas enfim, eu sou o George Lawrence e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!